Nas guerras, nem tudo o que parece até se podem alcançar consensos, mas não raras vezes com obstáculos pelo meio. O acordo de cessar-fogo que foi anunciado ontem e que é para entrar em vigor, ao que tudo indica, no próximo domingo, encontra agora algumas pedras pelo caminho. É nosso convidado para ir direto ao assunto, o antigo secretário-geral adjunto das Nações Unidas, Vítor Ângelo. Muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Estava previsto o governo israelita reunir-se hoje para votar este cessar-fogo, encontro que acabou suspenso. Entretanto, está remarcado para amanhã de manhã. Israel acusa o Hamas de estar a criar uma crise de última hora. Parece-lhe que é o que está a acontecer ou essa crise pode estar até a ser criada do lado israelita, tendo em conta que já depois do anúncio de cessar-fogo, o regime de Benjamin Netanyahu foi responsável por ataques que provocaram mais de 70 mortes? As informações que tenho e que são de fontes que sabem bem o que se passa, dizem que o problema é sobretudo a nível do governo de Israel e o facto de haver pelo menos 2 ministros que são ultra-radicais e ultranacionalistas não estarem inteiramente de acordo com aquilo que foi assinado ou que deverá ser assinado entre os israelitas e o Hamas. E o primeiro-ministro tinha o dia de hoje, digamos assim, para os convencer a aceitar o acordo e para evitar que eles abandonassem o governo, porque eles tinham ameaçado abandonar o governo, e se abandonasse o governo é evidente que o governo ficava em minoria e o primeiro-ministro cairia e teria que haver novas eleições. Por isso era fundamental para Netanyahu conseguir convencer estes 2 ministros. Foi bem sucedido nesse intento? Foi bem sucedido nesse intento? Terá conseguido. Ao fim do dia, as informações que temos é que parece ter conseguido, e amanhã o Conselho de Ministros tem condições para se reunir de manhã e aprovar o acordo. Encontra alguma explicação para este acordo de cessar-fogo que há muito era negociado, só ter sido alcançado agora? O que é que permitiu, que condições permitiram que este acordo pudesse merecer o agrimã de Israel e de palestinianos? Bom, este acordo é muito semelhante ao que tinha sido proposto pelo presidente Joe Biden em maio do ano passado, não é muito diferente. Demorou estes meses todos a ser negociado, porque estas coisas são muito complicadas e trata-se não só de discutir a sorte e o que vai acontecer aos reféns e por tipos de reféns, mas também discutir o que é que vai acontecer aos cativos palestinianos que estão nas prisões de Israel. Isso era uma das questões mais importantes. Outra das questões importantes era, por exemplo, o corredor que separa Gaza do Egito, quem é que ficava com o controle desse corredor. E a terceira questão também bastante importante era saber exatamente o que é que as tropas israelitas iriam fazer em termos de retirada, se iam retirar só para as cidades ou se iam retirar para perto da fronteira entre Gaza e Israel. Finalmente, na véspera praticamente da saída do poder de Joe Biden, chegou-se a um acordo por fundamentalmente 2 razões. Por um lado, em certa medida para que Joe Biden saia com esta pena, digamos assim, com esta medalha ao peito, e que me parece importante porque ele se esforçou-se bastante para que houvesse um cessar-fogo e houvesse um acordo entre as partes, e por outro lado para mostrar também, e é o outro lado da medalha, que a pressão vinda do presidente eleito que entra em funções na próxima segunda-feira, o presidente Donald Trump, que essa pressão também teve efeito. E, aliás, o que se notou foi que, quer do lado de Joe Biden, quer do lado de Donald Trump, houve um acordo entre ambos para que as suas equipas trabalhassem em conjunto e com os negociadores egípcios e cataris fizessem pressão suficiente sobre o Hamas e sobre Israel para que o acordo fosse assinado. E as cedências... Fundamentalmente a ideia era assinar o acordo antes da saída do Joe Biden, embora o acordo, na realidade,
se vier a ser implementado, vai ser implementado durante o início do mandato do presidente Donald Trump. Mas é um acordo muito frágil, vamos dizer. E porquê? É um acordo muito frágil porque, por um lado, é um acordo em que a questão da libertação dos palestinianos detidos é uma questão que é bastante delicada. Tem que haver um acordo nome a nome, um nominal, por isso, das pessoas que vão ser libertadas pelos israelitas. Por outro lado, dos 98 reféns que ainda estão nas mãos do Hamas, apenas 33 vão ser libertados. E isso, evidentemente, não satisfaz uma parte da população e da classe política israelita. E, por outro lado, este acordo prevê, é apenas uma primeira fase, este acordo prevê que, ao fim de 15 dias, se comece a negociar a segunda fase do acordo e mesmo já até a pensar na terceira fase. Ora, vamos ver se isso vai acontecer. E só nessa terceira fase é que se prevêem desenvolvimentos sobre quem ficará a governar a faixa de Gaza. Acredita que se pode chegar finalmente a uma solução para um acordo de paz duradouro? Eu penso que ainda estamos muito longe. Eu penso que já seria muito importante que este acordo começasse a ser implementado, que na realidade ambas as partes cumprissem aquilo a que se comprometeram, mas quero notar que ninguém vai controlar este acordo vai depender pura e simplesmente da boa vontade e da seriedade do Hamas e da seriedade do governo israelita na implementação do acordo. Não há nenhum árbitro ou fiador deste acordo. Se uma das partes acusar a outra de não estar a cumprir o acordo, é evidente que o processo poderá parar de um momento para o outro e não haverá um recurso, ou seja, não haverá uma entidade à qual se possa recorrer, uma das partes possa recorrer, o que significa que novamente os mediadores terão que se reunir, terão que convocar os israelitas, terão que convocar o Hamas e tentar novamente pôr o processo em andamento. Ou seja, tudo isto é extremamente frágil, é extremamente sensível e pode, evidentemente, não ser cumprido totalmente. Mas o importante é começar a ver os reféns a ser libertados e começar também a ver os cativos palestinianos também, os prisioneiros palestinianos que estão nas prisões de Israel também a ser libertados. Vamos ver. Falava na importância da mediação, na fiscalização do cumprimento deste acordo. Qual é que vai ser o papel das Nações Unidas? Se é que vai ter algum... A mediação da ONU está de alguma forma comprometida pelo facto de António Guterres ser persona não grata a Israel? As Nações Unidas têm algum papel neste acordo de cessar-fogo e na concretização desse mesmo acordo? O papel das Nações Unidas vai continuar a ser fundamentalmente um papel humanitário e não um papel político, não um papel de mediação, o que é, evidentemente, na minha opinião, um papel incompleto. A função essencial das Nações Unidas é a função política, a função da mediação, a função de fazer chegar as partes em conflito a uma situação de paz. Infelizmente, as Nações Unidas foram excluídas deste processo, não conseguiram, em momento algum, fazer parte ou introduzir-se na equipa de mediação, e eu penso que isso é um fracasso, e é certamente um fracasso que vai ficar na história. Mas, por outro lado, vão continuar o trabalho humanitário, e o trabalho humanitário é um trabalho fundamental, tendo em conta a situação em que se encontra a população de Gaza, tendo em conta a situação em que se encontra também a infraestrutura social, a infraestrutura escolar, a infraestrutura de saúde da faixa de Gaza, e aí as Nações Unidas vão poder desempenhar um papel extremamente importante. Por isso nós estamos novamente
a insistir numas Nações Unidas que põem o acento tónico na questão humanitária, mas também deveriam ter posto esse acento na questão política e não o fizeram. E não o fizeram porque António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, não geriu bem este processo de mediação do conflito? Não me cabe a mim criticar o secretário-geral. Devo-lhe dizer que não me cabe a mim criticar o secretário-geral. No tempo em que eu trabalhei neste tipo de assuntos e em que trabalhei diretamente com secretários-gerais, a grande preocupação que nós tínhamos era entrar e dirigir o processo político. Porque nós sabemos que a Carta das Nações Unidas foi redigida tendo em conta a construção da paz, tendo em conta a aproximação entre os adversários, entre os inimigos, e que a questão política é de facto a questão fundamental. A questão humanitária é importante, é evidente que se trata de salvar vidas, se trata de salvar as pessoas e garantir um mínimo de condições de sobrevivência e de vida a essas pessoas. As Nações Unidas também têm um papel importante nessa área, mas é mais um papel de coordenação, porque na realidade muito do trabalho humanitário pode ser feito pelas organizações não governamentais. Mas a questão política não, a questão política é a essência, é a alma da Carta das Nações Unidas e eu penso que qualquer secretário-geral deve, desde o início, procurar desempenhar um papel político num processo deste tipo. Considera que aí houve um fracasso. Vítor Ângelo, gostaríamos também muito rapidamente de o ouvir sobre a crise em Moçambique. Daniel Chapo já está em funções como Presidente da República. Há aqui uma tensão diplomática com Portugal. Venâncio Mondlane, o candidato da oposição que reclama vitória, recusou reunir-se com o Ministro Português dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, invocou razões de segurança, Venâncio Mondlane, e fez, de resto, há poucos dias, duras críticas à alegada inação de Portugal para promover o diálogo. Que avaliação é que faz da postura portuguesa? A postura portuguesa é uma postura relativamente complexa e difícil. Daniel Chapo é neste momento o presidente investido, foi investido ontem, tomou posse, e é muito difícil a Portugal não trabalhar diretamente com o presidente que está neste momento no poder. É evidente que nós temos a nossa opinião sobre a maneira como decorreram as eleições. Nós temos uma opinião que não é muito positiva, antes pelo contrário, pensamos que o processo eleitoral não foi um processo correto. Mas a verdade é que, neste momento, e nós temos de ser realistas, e sobretudo realistas com um país que faz parte da CPLP, nós temos que ser realistas e então temos que trabalhar com quem está no poder e é isso que estamos a fazer. Estamos a trabalhar com Daniel Chapo. É evidente que isso não nos impede de falar com os outros membros da oposição, incluindo com Venâncio Mondlane, e foi isso que o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros procurou fazer, mas que não conseguiu, porque, enfim, há aquela tensão que se sabe, e Venâncio Mondlane não aceita de maneira nenhuma que Daniel Chapo tenha ganho as eleições, mas nós temos que ser realistas e a verdade é que, reconhecendo que o processo eleitoral não terá sido certamente dentro dos critérios que são habituais e que são aceitáveis, a verdade é que ele é neste momento o Presidente da República e teremos de trabalhar com ele e ao mesmo tempo, e isso é que é fundamental que o governo português faça, ao mesmo tempo insistir no diálogo interno, insistir na reforma das instituições moçambicanas, insistir na luta contra a corrupção, que é um problema fundamental no quadro político moçambicano, e temos, evidentemente, que dizer ao mesmo tempo que nós, enquanto país irmão dentro da CPLP, estamos dispostos a ajudar o governo a resolver algumas destas grandes questões, que são questões verdadeiras. O país
tem um problema muito sério de governação, o país tem um país muito sério de subdesenvolvimento, tem problemas humanitários enormes e Portugal, na medida das suas possibilidades, está pronto para ajudar. E essa é a mensagem que deve ser passada ao povo moçambicano e a Daniel Chapo e a Venâncio Mondlane. A difícil situação política e social em Moçambique a merecerem destreza da diplomacia portuguesa. Vítor Ângelo, muito obrigado por ter estado connosco nesta tarde política, neste Direto ao Assunto, em que abordámos dois dos temas que têm estado no topo da atualidade, a crise política em Moçambique e também o acordo de cessar fogo no Médio Oriente. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.